questão de gráfico, né? Fazer o gráfico dessa função. Primeira coisa que a gente vai fazer no gráfico, primeiro passo, eu vou seguir os passos aqui, vou numerar aqui. Passo 1 é fazer o domínio, né? Ou seja, eu tenho que olhar para essa função e ver para quais valores de x essa função é válida. Então, qual é o domínio dessa função aqui? Todos os reais menos o menos 2. Então, isso mesmo. menos 2, né? Menos, o menos 2 aqui, ó, vai dar 0, né? Então não pode ter 0 embaixo, então eu tenho que colocar o domínio. Então eu já sei que no menos 2 tem um problema aí, a função sofre alguma coisa aí, às vezes tem que analisar antes e depois do menos 2, então eu já fico de olho nesse menos 2. O segundo é calcular os pontos de interseção com os eixos. Ou seja, aqui são as raízes, onde ela corta o eixo x, onde corta o eixo y. É importante a gente ver isso aqui, né? Essa função corta o eixo x. Eu posso fazer essa pergunta: corta, né? Entre aspas, né? Ela corta o eixo x. Como é que eu faço para saber se ela corta o eixo x? Eu faço o y igual a 0. Então eu faço o y igual a 0, coloco aqui 2x dividido por x mais 2. Eu vou calcular no fundo as raízes dessa função. Eu passo esse x para cá, ou seja, pense do jeito que você quiser pensar aí, matematicamente falando, se não estiver errado, né? Mas você já implica aqui que a única forma disso aqui zerar é o x ser 0. Você pode passar isso aqui multiplicando dá 0, passar isso dividindo dá 0, né? E aí sobra x igual a 0. Ou seja, olhando para essa função eu já consigo visualizar isso aqui. Como que essa função zera? Fazendo x igual a 0. Então ela corta o eixo x no 0. Ela passa no 0. Ela corta o eixo y. Então eu tenho que me fazer essa pergunta também, porque se a função cortar o eixo y, é interessante eu saber. Como que eu faço para saber se ela corta o eixo y? Eu faço x igual a 0. Ou seja, eu calculo y de 0. Sempre assim. Y de 0. Ou eu faço x igual a 0 nessa função. Dá quanto? Dá 0, né? Tá aqui, ó, x de 0 dá 0. Então ela corta o eixo y no 0 também. Então ela só vai passar no 0. O x e o y no 0. Então ela poderia cortar o eixo x no 2, no 3 em cima, aqui, o y no 3 aqui, o x no menos 2, no 2, no menos 2 não, né? No 2, no 3, ou seja, poderia variar, mas essa função em si, ela não vai variar, vai dar no 0, os dois vai passar na origem aí. Então tá, já fiz os dois primeiros passos. Eu vou para o terceiro passo, que é encontrar os pontos críticos. Então o terceiro passo aqui, ó, onde eu vou encontrar os pontos críticos. O que são pontos críticos? São pontos onde a derivada da função é 0. Então eu vou derivar a função igual a 0, que a gente chama de ponto máximo ou mínimo. Qual a derivada dessa função aqui? Y' aqui. Então como que eu faço essa derivada? Regra do quociente, né? Aqui vai ficar 2, derivar o de cima, conservar o de baixo, menos, conserva o de cima, deriva o de baixo. E aí vai ficar x mais 2 ao quadrado. Então y' vai ser igual a 2x mais 4 menos 2x sobre mais 2. Então 2x menos 2x 0 vai ficar 4 sobre x mais 2 ao quadrado. Então eu pego deixa eu ver, nenhum sinal errado não, né? Deu isso aqui, né? Tá, só conferindo isso, não tem nada errado. Então essa função ela tem pontos críticos?
A derivada aqui, ela tem pontos críticos? Sim ou não? Nem sempre vai ter, viu? Nem sempre a função vai ter pontos críticos. Isso aí vai depender, né, de cada... Oi? Sim, não. Porque quando a gente zera aqui, né? Como é que essa função vai zerar aqui? Só quando esse aqui tender para um valor muito grande, né? Essa parte de baixo aqui tender para um valor muito grande. Então ela não tem pontos críticos. Não tem. Então a gente não se preocupa com isso agora. Então nem sempre vai ter os pontos críticos. Então se eu olho para essa função e eu vejo que ela não vai me dar esses pontos críticos, eu vou partir para o próximo passo, né? Que é os intervalos de crescimento e decrescimento. Acho que essa aqui vai ser um pouco sem graça para fazer, né? Que não vai aparecer todos esses elementos, né? Mas enfim, vamos lá. Como que eu analiso o intervalo de crescimento e decrescimento? Alguém lembra? Eu pego a derivada e analiso o sinal da função, a primeira derivada dela, né? Então eu olho para essa primeira derivada aqui e vejo onde ela é positiva e onde ela é negativa. Então eu vou fazer aquele gráficozinho só de uma linha, e aí eu vou colocar aqui o zero para não ter como referência. Essa função, quando eu olho para ela, x mais 2 elevado ao quadrado, quando eu coloco um número positivo ou negativo aqui nesse x, sempre vai dar positivo, porque está ao quadrado. Então ela é crescente para todo o intervalo, né? Ou seja, ela sempre vai ser crescente, porque não tem como eu substituir algum valor aqui para dar negativo, né? Então eu já coloco diretamente como sendo a função que é crescente. O quinto passo é encontrar os máximos e mínimos relativos. Já que ela não tem ponto crítico, não tem máximos e mínimos, né? Então esse quinto passo aqui, ele vai ficar aí sem calcular, né? Não vai ter nada nele aí, porque a gente não encontrou os pontos críticos, não tem a função. Então vamos para o próximo passo, que é o sexto passo, a concavidade. Então no sexto passo a gente vai ver a questão da concavidade, que é o cálculo da segunda derivada. Então vamos lá calcular a segunda derivada para analisar essa questão da concavidade. Aqui a gente vai... Como é que a gente calcula a segunda derivada aqui? Não precisa aplicar a regra do quociente, viu? A gente já dá para calcular essa segunda derivada da seguinte maneira. Eu coloco ela aqui para cima, né? Vai ficar assim: x mais 2 elevado a menos 2. A gente coloca ela assim. E aí eu faço... Né? Aqui ainda não, né? Agora, aqui sim, vou derivar. Agora vai ficar o quê? Menos 8. Não, aí vai ficar x mais 2. Porque vai ficar x mais 2 elevado a menos 3, né? Eu estou fazendo direto aqui, ó. Cai o menos 2, vai ficar menos 8. Vai ficar x mais 2 elevado aqui a menos 3. Aí eu já jogo ele para baixo, mais 3, vezes a derivada do que está dentro. O que está dentro é x mais 2, que é 1, a derivada, né? Então, já dá isso aqui de forma direta. Então, no cálculo da segunda derivada, eu analiso a concavidade da função. Coloco o zero aqui, ponto de referência. Eu sei que essa função, agora ela está ao cubo, né? Ela está ao cubo, ela tem um problema também no menos 2. Lá não é definido no menos 2. Então eu tenho que analisar antes desse menos 2 e depois do menos 2. Então antes do menos 2, vamos colocar aqui um valor negativo aqui, ó. Se eu coloco menos 3 aqui, vai ficar menos 3 mais 2, menos 1 ao cubo, menos 1. Com o menos de cima, mais, vai ficar mais 8, né? Então vai ficar positivo. Então se eu coloco qualquer número negativo aqui antes do menos 2, para cá, sempre vai dar
positivo, porque tem um sinal negativo em cima. Coloquei o negativo aqui, ficou negativo embaixo, já dá negativo. Não, faz jogo de sinal com o sinal de cima. E aí a gente vê que a concavidade é sim, né? Para cima. Se eu colocar o número aqui entre... Vamos ver se tem alguma diferença entre menos 2 e 0 e de 0 em diante. Eu acredito que não. Então, por exemplo, se eu coloco menos 1 aqui, vai ficar 2 menos 1, que é 1. Se eu coloco 1 aqui, positivo, vai ficar 3. Então, ou seja, sempre vai dar positivo embaixo, com negativo de cima, negativo. Então, apesar dela não ter pontos críticos, ela tem a questão da concavidade. A gente não deve confundir também assim, não tem pontos críticos, então eu não analiso se é máximo ou mínimo. Não. Até mesmo porque máximos e mínimos é aqui no quinto passo, né? Concavidade, a função ela pode fazer uma curvinha assim e tal e ir embora. Então isso tem a ver com a concavidade da função. Concavidade para cima, concavidade para baixo. Tá, agora vamos para o sétimo passo. São as assíntotas. Oi? Assíntotas eu coloquei para vocês, eu acredito que coloquei limites laterais. Ou seja, é o limite para o infinito e os limites quando o x se aproxima quando ela tem uma determinação aqui, se aproxima do caso do menos 2. Então eu analiso os limites laterais, limites para o infinito, para eu saber o comportamento da função nesses lugares que são realmente importantes. Então aqui eu vou calcular primeiro, você escolhe o que você quer calcular primeiro. A gente pode calcular aqui o limite quando x tende para infinito, para mais infinito, né, da função original, 2x sobre x mais 2. Olha só, aqui eu tenho, se eu colocar aqui o x aqui em cima, vai dar mais infinito, certo? Aqui também mais infinito. Eu já posso aplicar L'Hopital aqui, mais infinito sobre mais infinito. Então, aplicando L'Hopital, né, que aqui vai dar mais infinito sobre mais infinito, né? Então eu posso aplicar L'Hopital, isso aqui vai dar o quê? Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. Derivada aqui embaixo, ó, dá 1. Então aqui é 2. Já é alguma coisa, uma informação interessante, né? Quando x tende para mais infinito, a função tende a 2. E quando ela tende para menos infinito? Se eu faço a mesma coisa aqui, ó, né, menos infinito sobre menos infinito, né? Aplico o L'Hopital também, o resultado é o mesmo, né? Que não muda nada, né? Então aqui vai ficar 2 sobre 1, que é 2. Então, o 5... Como? Porque não tem. Máximos e mínimos. Aqui seria o máximos e mínimos, não tem. Então aqui eu calculei os limites para mais e menos infinito. Não sei ainda o que isso significa no gráfico, né? Vamos analisar por último isso aí. Só vamos colocar o resultado. Agora a gente vai para os limites laterais. Continuando no sétimo passo. Então aqui são as assíntotas horizontais, né? Assíntotas horizontais. Agora eu vou ver as assíntotas verticais. No caso, a minha assíntota vertical ali, eu tenho menos 2. Então eu vou fazer o limite quando x tende a menos 2 pela direita e depois pela esquerda. Vai ficar assim, 2x sobre x mais 2. Né? Aí eu vou analisar agora o que acontece com essa função quando x se aproxima do 2, do menos 2, né? Pela direita aqui, ó. Então, quando ele chega no menos 2 pela direita, eu tenho um número mais ou menos 1.9, né? Que quando eu substituir ele aqui embaixo vai dar o quê? Menos 1.9, né? Vai dar o quê? Positivo. Aqui embaixo vai dar positivo e aqui em cima vai dar o quê?
Aqui eu não posso aplicar. Alguém fala, posso aplicar o orbital? Não. É que se você substituir 2 aqui em cima e embaixo, não vai dar 0 sobre 0, nem infinito sobre infinito. Né? Então aqui em cima vai dar o quê? É um número negativo. Ó. Vai dar negativo em cima e positivo embaixo. Fazendo o jogo de sinal dá o quê? Negativo. Então é menos infinito. A gente chega à conclusão que... Porque assim, gente, é um número muito pequeno aqui embaixo. Então um número dividido por um número muito pequeno, apesar que aqui em cima também é pequeno, mas aqui vai ser menor ainda, ele vai tender a menos infinito, né? Porque ele vai ficar negativo. E o limite, quando x tende a menos 2 pela esquerda, 2x dividido por x mais 2. Então aqui ele chega pela esquerda agora, vai se aproximando pela esquerda. Ele vai pegar um número aqui um pouquinho menor do que o menos 2, que aqui vai ficar menos 2,1, por exemplo, né? Menos 2,1, ou seja, quando eu fizer esse cálculo aqui, vai ficar negativo aqui embaixo, negativo aqui em cima, aí vai dar mais infinito. Não fique com medo do resultado, deu o resultado, coloca. Né? Matemática está falando que é isso, você vai usar. Agora vamos pegar tudo isso, né? Seria o 8º passo, né? Pegar tudo isso e fazer o gráfico. Essa é a parte mais fácil da história. Já tem todos os dados que você precisa. O que você... Você não tem que ficar com medo agora, né? Tudo isso aqui no gráfico. 3 pontos. Como é que você na prova essa questão? Ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui 1, 2, menos 1, menos 2. Eu sei que aqui nesse menos 2 eu tenho uma indeterminação, então pode ser que eu tenha alguns casos delicados aqui, né? Então vamos lá. Eu pego a minha função e analiso ela antes do menos 2. Eu não sei se... Eu acho que não vai confundir aqui não, né? Acho que não confunde não. Vou riscar embaixo só para ficar melhor, fazer... Vou colocar o resultado desse aqui embaixo. Vai dar... Deixa pra cá. Mais infinito, né? Só pra ficar espaçoso aqui pro gráfico, né? Vou fazer isso aqui pra gente não confundir. Então fica melhor assim. Outro ponto importante. Vamos lá, eu vou pegar o verde e o azul aqui que vai ajudar bastante. Quando eu olho... para minha função, para tudo que eu fiz aqui, eu vejo que ela corta o eixo y, o eixo x aqui no zero, né? Vamos ver daqui a pouco como que isso acontece aqui. É uma função crescente. Uma função crescente não significa que ela vai crescer o tempo todo, né? Tá. Concavidade para cima do lado de cá, concavidade para baixo do lado de cá, né? E isso aqui é importante. Ela se aproxima de y igual a 2 quando x tende a infinito. Então tá aqui o 2, ó. Então é importante isso aqui também, né? Vamos analisar. Quando o x se aproxima do 2 pela esquerda, mais infinito, né? Mais infinito. Então significa que ela está lá para o mais infinito. E quando ela se aproxima do menos infinito, ela tende para menos infinito. Tende para menos infinito, se aproxima do 2. E a concavidade é para cima. Então você junta tudo isso, né? Os limites eu acho que são os mais importantes. Ó, já dá para perceber que vai ser assim. Se aproxima do menos 2, mais infinito. Se aproxima do menos infinito, tende para menos infinito, se aproxima do 2.
concavidade para cima, função crescente. Então ela faz isso, ó. Então eu consigo tirar isso, né? Ela não pode cortar o menos 2, que não está no domínio. Analisando agora o lado de cá. Quando a função tende a menos 2 pela direita, menos infinito. Quando ela tende a mais infinito, se aproxima do 2. Só que ela corta no eixo x, o x e o y aqui no zero, né? Então aqui ela está aqui para baixo, né? Tende para menos infinito. A concavidade é para baixo depois do menos 2. Então significa que ela vai fazer isso, ó. Vai passar aqui no zero, né? Tá meio torto aqui. Vamos tentar fazer melhor aqui. Para ela passar aqui no zero, tender para menos infinito aqui. Aí ela começa a crescer aqui e tende para o 2 aqui, ó. Então, concavidade para baixo, crescente também, ou seja, uma função crescente, de acordo com o x vai crescendo, o y vai crescendo. Isso acontece dos dois lados, né? E é basicamente isso, né? Basta você seguir os passos e colocar no gráfico essas informações. Isso aí é questão de interpretação. Assim, né? A gente calcula tudo isso, mas é bom a gente ter esse comportamento do gráfico aqui para saber realmente o que isso significa, né? Tudo que a gente calculou aí.